A gente sabe que a correria, né, para o ano letivo já está a todo vapor. Mas você sabe o peso ideal da mochila que o seu filho, a sua filha pode carregar? Então isso é extremamente importante, o tamanho da mochila, o peso da mochila. Então a gente ouviu uma especialista, uma fisioterapeuta, para te trazer essas dicas. Com o retorno das aulas, muitos pais não sabem que montar a mochila do filho de forma irregular pode causar sérios danos à saúde física da criança. De acordo com a especialista em fisioterapia ortopédica, Karine Rezende, o peso ideal de uma mochila não pode ultrapassar 10% do peso da criança. O peso ideal é o peso de 10% do peso da criança. Ela, por exemplo, ela tem 30 quilos, o peso ideal é no máximo 3 quilos por mochila. E é ideal que uma criança até 8 anos use mochila de rodinha para que ela fique mais confortável, com os braços esticados. E a partir daí usar a mochila de costas, sempre pensando numa alça mais acolchoada, mais grossa, mais encostada nas costas, que ela não seja abaixo do glúteo, que realmente ela fique encostada na coluna, um pouco mais alto e a postura ereta. Ainda de acordo com Karine Rezende, os pais devem fiscalizar constantemente o que os filhos carregam para não acontecer dos pequenos carregarem mais do que precisa. E ainda mais, é preciso levar em conta o peso da própria mochila. As crianças em si, elas já compram a mochila que elas já são pesadas. Então, por exemplo, a mochila já pode vir com 500 gramas, aí ela só pode colocar mais 2,5 kg se ela pesar 30 quilos de coisas. É importante que os pais sempre olhem o que está levando a mais, se é brinquedo, se são coisas essenciais, porque muitas vezes não são coisas essenciais que eles levam, aí acaba excedendo esse peso e realmente machucando a coluna. A especialista explica ainda que o uso irregular pode causar desde dores musculares a curto prazo e até as más posturas a longo prazo, como a escoliose e lordoses, por exemplo. Por momento, assim, geralmente na hora, o que acontece mais são dores. São dores, só que como uma criança ela está em construção física, corporal, muscular, questão óssea, em estirão de crescimento, ela pode gerar uma consequência como más posturas, que são escolioses, lordoses e assim por diante. E mais lá na frente tem coisas mais graves ainda que podem acontecer e ser eternas. Por exemplo, uma tendinite, uma bursite, algo que pode afetar joelhos, pés, quadris e coluna eternamente. Então isso é muito importante ficar de olho para que não ocorra essas coisas futuras. A primeira coisa que os pais devem estar atentos é a postura da criança. A primeira coisa, nesse caso da escola, é ficar de olho na postura e no peso da mochila, porque ela tem esse peso que ela pode ou não carregar. Mas se ela já tem algum problema postural, alguma coisa que é gerada, é importante fazer alguma atividade física, uma questão de natação é legal, o pilates é muito importante, buscando um profissional que realmente saiba voltar para essa criança, para o problema que ela tem, porque tem criança que já tem uma escoliose, já tem uma lordose, uma má postura, então é importante corrigir enquanto ainda dá tempo. O fotógrafo Tiago Lorenz e a esposa são nota 10 quando o quesito é cuidado. Ele nos conta que já passou por essa experiência quando era criança e que, por conta da dificuldade que passou, prefere que os filhos usem mochilas com rodinhas. Então, a gente, com essa preocupação, a gente optou por mochilas de rodinha para as crianças, né? Para tirar o peso, porque a gente sabe que é prejudicial para eles, né? Aí, para os dois, né, eu tenho 2 na idade escolar, os 2 a gente colocou de mochila de rodinha. Eu, principalmente, passei na idade escolar, aí já para evitar mesmo deles, a gente já fez essa opção, para mochila de rodinha. É muito interessante esse assunto, eu estava até conversando aqui com a Vivi no estúdio, porque a gente tem essa preocupação do filho usar a mochila. Às vezes usa de rodinha, ok? Fica tudo muito mais fácil. Mas às vezes tem que usar aquela nas costas mesmo. Então, a alça mais acolchoada, o peso que a criança pode carregar de acordo com a idade, de acordo com o tamanho, né, com o material. Porque se for uma escola, por exemplo, que use várias apostilas, aí tem pelo menos 2 ou 3 apostilas para carregar, mais uns 2 ou 3 cadernos, mais o estojo, mais alguma coisa que eles carregam. Então, se você for ver, a mochila já vai pesar quase de 7 a 10 quilos, porque tem mochilas que são mais pesadas. Eu falo porque é conhecimento de causa, eu tenho 2 filhos,
Então, assim, isso é uma preocupação que realmente deve existir, para não causar um desnível da coluna, um peso, enfim, um cansaço, porque não sabe, também vai depender de quanto tempo a criança vai ficar com a mochila nas costas. Então é bem interessante você até rever e compartilhar essa matéria que a gente vai disponibilizar no YouTube a partir do período da tarde no nosso canal TV Meridional Band.